Olá, eu sou Adilson, trabalhador voluntário da Associação Espírita Lauro Machado. Estamos aqui para mais uma conversa muito importante sobre o tema de hoje, né, no nosso Espiritismo, é a beneficência, né? E nós vamos abordar esse tema de uma forma bem sutil, bem carinhosa, bem amorosa, para que a gente realmente possa tirar de dentro de nós o que temos de melhor. Então, esse tema, né, está no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, do Evangelho segundo o Espiritismo, e o nosso tema de hoje é a beneficência. Então, ele diz para nós aqui, né? Começa assim: a beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Então nós vamos falar de um sentimento, de uma ação, né, que vem de um sentimento mais nobre e mais profundo de nós, entre nós e para nós, que nada mais é que a empatia de querer o bem, né? A empatia do sentimento igual para igual, sem divisão, sem classificação, sem restrição. Digo sem restrição para o bem, né? Nós temos que abranger esse assunto de uma forma natural, porque tem que ser voluntariamente de coração aberto para explodirmos e expandirmos esse sentimento de fora para dentro. Então nós vamos lá no nosso interior buscar toda essa força, essa energia que Deus nos dá, que dá para todos por igual, e somos todos capazes de externizar de uma forma mais belas e sutis possíveis. Por exemplo, a beneficência é o ato de acolhimento, é o ato de empatia, de querer o bem. Aliás, querer o bem antes do seu próprio bem, né? A gente estudando, crendo, tendo fé e abordando todo o conhecimento, e você estando fundamentado nesse conhecimento nobre de Deus, você vai abrir mão do seu tempo, você vai abrir mão das suas coisas, até de uma roupa, você pode abrir mão de uma vestimenta para acolher e dar para o irmão. Mas não vamos falar de caridade aqui não, né? Não vamos falar de caridade material. A beneficência é uma caridade, mas vamos falar da caridade mais profunda que existe, né? Aquilo que você dá sem alarmar, né? Vamos falar dos infortúnios mais ocultos que cada um nós temos, ou que percebemos que as pessoas têm, ou que nós buscamos lá no âmago de cada um aquela deficiência espiritual. Então vamos lá. Ele diz para nós aqui, né, que a felicidade maior, o gozo maior desta vida, da vida, né, não desta vida, da vida em geral, é o espírito estar em conformação com a paz e o amor ao próximo. Então isso é beneficência. Você estar de acordo que você veio para cá, nesta vida, na Terra, no planeta Terra, que é um planeta tão difícil de você ser totalmente, viver a sua fé totalmente em cada instante, né? A fé está ali, mas você tem que ter força interior para explodir para fora aquela vontade imensa de amor, de fraternidade. Então, essa palestra de hoje é para nós buscarmos, que nós temos, buscarmos no nosso interior toda aquela vontade, mas não é só vontade, é uma vontade com fé, é uma vontade de ter vontade de fazer o bem, de amar. Então nós temos que estar com o coração abertos hoje. E ele continua falando para nós aqui, ó. Compreendei quanto são deliciosas as impressões daqueles que vê renascer a alegria onde momentos antes só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos,
Ide. Ide ao encontro dos infortúnios, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um desses pequeninos, pensai que a mim que o fizeis. Então nós temos nosso exemplo maior, que é Jesus, que veio totalmente desprovido de qualquer luxo, de qualquer riqueza, de qualquer ambição. E o que ele trouxe no coração? Ele trouxe a beneficência, né? O ato de beneficiar, o ato de amar, de curar, de prover, de abraçar, de cuidar, né? Ele é o exemplo maior que nós temos. Se nós observarmos como Jesus foi o modelo, exemplo da humanidade e de tantos e tantos séculos que passaram, até os dias de hoje, é claro, nós vemos que a perfeição está longe do nosso alcance. Existe a perfeição. Muitas pessoas falam, né, que já estão prontas, né, que fazem de tudo, que amam o seu próximo. Mas nós não devemos falar da boca para fora o que o coração ainda não está cheio, né? Nós temos que falar o que o coração realmente está cheio, porque falar é fácil. A fé sem ação é uma fé morta. Então todo mundo fala, né? Eu acredito em Deus. Jesus amado. Meu Deus. Nossa Senhora. Mas você vê que ou na hora da aflição, né, que o ser humano fica totalmente desprotegido, inseguro, com medo, ou é na hora do desespero. E não é esse amor que nós estamos falando. Não é essa necessidade de querer Deus ao nosso lado naquele momento só. É como Jesus nos mostrou mesmo, caminhando pelas ruas, entrando nos ambientes, sentando na mesa, ao nos deitar, ao nos levantar, ao encontrar com nossos irmãos, a saber escutar, saber planejar uma conversa, saber ser amoroso, saber lidar com as palavras, acariciar os pensamentos do próximo e também nos vigiar constantemente. Como é feito isso? Com muito treino, não é verdade? Então, com bastante treino, nós vamos nos tornando beneficentes, né? Então, eu vou pondo o bem maior. O que é o bem maior? Não é aquilo que vai me favorecer. Se for ver, todo o bem que nós fazemos nos favorece. Claro, Deus está nos esperando com os braços abertos para quem realmente lutou por Ele, em nome dEle. Então, ser bom não é não deixar de fazer o mal, simplesmente. Ser bom é você mostrar para Deus, para Jesus, que você está ali. Você é um instrumento de Deus. Eu peço nas minhas orações, Senhor, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, principalmente na terra, não é verdade? Porque aqui eu estou num corpo onde eu estou vulnerável. Eu sinto todas as emoções, todas as necessidades de um corpo carnal. Como Jesus passou pela terra e sofreu as dores, né? Derramou seu sangue, suou, enfim, sentiu frio. Quer dizer, então, estar no corpo é muito mais difícil. Por isso que a gente tem que pedir para Deus, Deus, fazei a sua vontade por cima da minha carne, dentro do meu espírito. Porque só assim eu vou me prevalecer. Eu sempre falava em palestras que nós não somos nada sem Deus. Eu digo assim no sentido que nós somos muito incompetentes para lidar com sentimentos, principalmente aqueles sentimentos ruins, né? Que as pessoas, às vezes, que se dizem nossos inimigos, nos perseguem. Como é difícil você convencer uma pessoa que você não está afim de brigar.
que você não está afim de perder seu tempo com coisas que não vão acalentar, não vão agradecer coração nenhum. Isso é beneficência. Você lutar por dias melhores é você evitar uma briga, evitar uma discussão, aquela perda de tempo. Você sabe que aquelas palavras vai machucar aquela pessoa, aí você fala de propósito. Então aquela pessoa chora por dentro, o coração dela fica todo seco. Por quê? Ela sentiu a sua energia, o seu desprezo, a sua vontade de ferir. Isso é muito triste. Nós vemos isso constantemente dentro de casa, no serviço, nas ruas. As pessoas entram nas casas dos outros, assaltam, levam tudo que material, é claro, mas levam as coisas. Quer dizer, irmão roubando irmão, trapaceando irmão, enganando irmão. Se o seu senso de justiça for aumentando a cada dia, é porque você está se preparando para ser melhor. Se você se iguala ao inimigo, você desfruta dos mesmos pensamentos e das mesmas oportunidades que o inimigo te favorece, você está se igualando a ele e se tornando um simples réis mortal que está ocupando uma carne que vai apodrecer. Qual que vai ser o retorno? O retorno vai ser muito triste, porque a gente retornando para o plano espiritual, você vai olhar para trás e vai ver que não aconteceu nada de interessante. Que você desperdiçou muito tempo com o seu orgulho, com a sua vaidade, dispersou todo o tempo que poderia ter visitado pessoas que precisassem, abraçado, ou nos tempos de hoje, passado uma mensagem amorosa, indicado um livro, falar um oi, mandar até uma figurinha mesmo, com um bom dia, boa tarde, boa noite. Isso já é uma forma de carinho, Você lembrou daquela pessoa com carinho, com afeto. Aquela pessoa vai falar, poxa, ele gosta de mim, que bacana, lembrou de mim, que bonitinho, E é bonitinho mesmo, Ele continua dizendo para nós aqui, quando estiveres a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo, e vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para os socorrer, e fechar-lhes os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer! Ó, não reclamai, antes agradecei a Deus, e prodigalizai a mancheias a nossa simpatia. O vosso amor, o vosso dinheiro, a todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e na solidão. Então, o que ele falou para nós aqui, bem claro, procure quem está te procurando, quem está precisando de você. Nesse exato momento, eu estou ocioso, eu tenho um tempinho que vou fazer uma ligação, ótimo. Vou visitar alguém que talvez esteja precisando de uma oração, ou simplesmente pegar o nome da pessoa e fazer uma oração para ela. Como hoje em dia está tudo tão corrido, tão difícil, Então o que a gente faz? O que está ao nosso alcance. E a gente tem que criar, A gente tem que ir atrás dos infortúnios ocultos. Como foi falado em várias palestras, o que são os infortúnios ocultos? Aqueles que estão escondidinhos, sofrendo lá, até que são os piores, os que mais sofrem. Às vezes você vê uma mãe chorando, junto com os filhos, chorando, pedindo a comida, que está com fome, que está com fome, que está com fome, e ninguém vê isso. Se você não for passar naquela residência, não adentrar lá e ver o sofrimento, você não fica sabendo o que está acontecendo. Então nós também temos uma obrigação no coração de ir até os infortunados. Nós temos infortúnios, não temos? Mas às vezes a necessidade material e espiritual das outras pessoas é bem maior do que a nossa. Então isso nos declara, além de irmãos,
para amar irmãos, nos declara que nós somos enviados por Deus para fazer exatamente esse tipo de caridade. Que a beneficência é uma caridade. Tudo baseado na caridade, né? Você abrir a boca para acalentar um coração perdido, sofrido, você abraçar, ir visitar, que nem falou o texto aqui, né? Visitar um velho, uma pessoa idosa que está lá no seu último suspiro, querendo uma mão, um aperto de mão no seu último suspiro, né? Um doente que está lá, enfermo também, querendo uma presença de alguém ali. Uma criança querendo o pai, um amigo, ou uma palavra, uma direção. Uma mulher que está abandonada, grávida, enfim, com sua situação. Várias pessoas, várias situações. Às vezes a pessoa está em depressão por motivos, vários motivos que a gente nem dá para comentar aqui, né? Porque são tantos, inúmeras infortúnios que o ser humano se cria para ele mesmo, né, no interior dele, que a gente não dá para criticar, não dá para condenar. E não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para praticar o bem maior com nossos irmãos, sem ficar avaliando. Poxa, se eu fosse ele, eu não faria isso. Por que ele está fazendo isso? Ele está errado. Coitado. Será que ele está cego? Não. Nós estamos aqui justamente para amenizar o sofrimento e abafar todas as imperfeições. As imperfeições do nosso irmão. Não pôr em evidência. Porque você fez isso, as consequências são isso. Você não devia ter falado isso porque você sabia que ia acontecer isso. Não. São tipos de conselhos e palavras que não ajudam naquele momento em nada. A situação requer de muita emergência de amor, de acolhimento, de gratidão por estar ali. E pensamos assim, se Deus nos colocou naquela situação de graça, né, para desempenhar o nosso papel amável de irmão, de pai, né, de professor, de chefe, enfim. Nós fomos colocados ali de propósito, para ver a nossa reação. Deus nos avalia diariamente. A gente tem que nos vigiar o tempo todo, é verdade? Então, por que vigiar primeiro? Porque você tem que ver o que você está falando e fazendo. E o que você não está fazendo de bom. Depois você faz a oração. Para que a oração depois? Para agradecer aquele dia que, apesar de não ter acontecido tantas coisas, mas só pelo fato de você ter vivido e ter vivido situações ou estar bem, já é o momento de você fazer sua oração e agradecer. Tem gente que não agradece nem a vida, né? Que tem um corpo perfeito, que tem um raciocínio bom, que tem saúde, que tem um lar, que tem uma casa. A gente não dá valor para o que tem, porque já tem. Então, a gente acha que é uma obrigação mesmo do pai e da mãe ter feito isso. Então, isso que é bacana, a gente sempre colocar em pauta o que nós temos e agradecer muito mesmo, o pouco até que nós temos. E se tem muito, agradecer mais ainda. E se tem muito, mais ainda, doar. Muito que eu digo, não só de coisas materiais, de estudo, de conhecimento. Isso gera beneficência, né? Você está sendo benéfico, expandindo e compartilhando tudo que Deus está te dando. E não é à toa que você está estudando, que você está se empenhando, está vivendo esses motivos tão belos da vida. Você se proporcionou porque Deus autorizou, que estava no seu momento de tê-lo. Foi um presente de Deus. Então, só por isso temos que agradecer. Aqui tem depoimento do espírito de São Vicente de Paula, de Cáritas. Eu vou ler um para vocês verem, que ele fala muito bem da caridade. Cáritas, por exemplo, ó. Chamo-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segue-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Fiz nesta manhã o meu passeio habitual, e com o coração magoado venho a dizer-vos:
Ó, meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente tentei consolar os pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem! Ah, corações bondosos, que velam por vós e que não vos abandonarão. Paciência! Olha que bacana. Então, ele chegava nos corações com palavras dóceis, por mais problema que tenha ali, né? A mãe, como eu falei para vocês, a mãe vendo os filhos chorarem de fome, e aí ele chegou e falou para a mãe: não, vocês não estão abandonados, né? Sejam fortes e tenham paciência nesse momento. Mas para qualquer situação, nós temos que acatar essas ordens. São ordens divinas. É um espírito de luz, Cáritas, né? Mas ele é um exemplo da qualidade de ensino e da qualidade de pensamento e da lição que está passando. Olha que bacana quando a gente nos tornarmos exemplos de lições boas, né? Exemplos bons de caráter, de atividades, né? Tudo que você vai fazendo vai ficando marcado no coração das pessoas. Para o bem, claro. O mal marca também, só que o mal passa destruindo tudo, né? Não deixa, a pessoa fica lembrando de você, mas como se fosse um elemento destruidor. Não, nós estamos falando aqui de caridade. E tudo é caridade, né? Tudo é caridade, tudo. Tudo que você resolve, tudo que você queira fazer de coração aberto para ajudar, para encantar a alma de alguém, para poder purificar aquele dia daquela pessoa, ou até os seus pensamentos, você pode fazer a caridade para você, purificando seus pensamentos com uma boa conversa com Deus, né? Com uma boa intenção, uma boa manutenção ao seu interior. Essa é a maior caridade que você deve fazer para você. Porque nós temos que nos fortalecer, né? Estamos falando de beneficência. Beneficência, no geral, é isso. Você sempre olhando para frente para o bem, né? Nós temos que agradecer sempre a Deus, porque se você olhar para trás, você vai ver como Deus é bom. Porque para trás você vai ver tanta desgraça, tanta gente desacreditada, tanta gente entregando a alma a espíritos perversos. A pessoa se conforma, fala: ai, minha vida é uma desgraça mesmo. Ai, Deus não existe, Deus é injusto. Falou no texto aqui, antes de você amaldiçoar Deus, falar mal de Deus, olhe para trás e veja o que Deus já fez na sua vida. Olhe para trás e veja quanta gente perversa já se afastou. Quanta gente perversa ficou no passado. Porque só fica no passado quem quer. Quem vive de passado é pessoas que não quer aprender, não quer evoluir, né? O novo está aí, todos os dias. Um livro novo, uma palestra nova, um assunto novo, uma reza nova, uma conversa com Deus nova. Tudo você vai renovando. As palavras, os hábitos, as intenções. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje? De coração aberto, eu estou passando para vocês que de uma forma sutilmente o seu espírito pode se tornar melhor a cada instante. Numa boa leitura, né? Você tem que meditar sobre os seus dias e colocar Deus em tudo. Agradeça a Deus a tudo. Tudo, 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 tudo. Por mais simples que o seu dia foi. É o que os Espíritos estão falando para nós aqui, né? Nós temos que tomar cuidado dos nossos irmãos, porque assim nós estamos tomando cuidado de nós mesmos. A observação maior é essa, ter cuidado. Eu trouxe para vocês aqui um texto que fala muito de nós. O tema do texto é assim: somos iguais. A humildade nos torna cúmplices de todos os atos promovidos pela paz, pelo amor e pela dignidade espiritual, pois assim nos traz o melhor aproveitamento para nós e expandirá aos demais companheiros
a usufruir a fonte incessante da fé, até poder que leva este poder que leva a todos a viver cada minuto melhor. Jamais buscar a usar de falso proveito do poder adquirido e doado pela fonte eterna do Mestre Maior. Nunca se exalte perante as tuas forças, ao ponto de te enganar e humilhar quem quer que seja. Vamos elegendo e merecendo companheiros a nos orientar e nos frutificar, com boas atitudes e pensamentos. Cada vez mais juntos, fiéis, sinceros, cúmplices de toda a beneficência que vão escrevendo as páginas de nosso destino com muita verdade e muita luz. Portanto, não importa a bagagem que trazes, mas sim o grande valor e a boa conduta de todos os bons pensamentos e sentimentos adquiridos e consagrados a você, pelos espíritos companheiros de luz. Com certeza vai merecer tudo o que conquistar. Então continue valorizando o teu próximo, até mais que a ti mesmo, acolhendo, compartilhando e festejando esses reencontros com muito amor, paz e fraternidade. Só assim seremos todos muito abençoados. O amor nos torna iguais e tenha certeza que somos iguais e filhos do mesmo Pai, pois perante Deus não há distinção alguma. Então, somos iguais. Se somos iguais, temos todos os defeitos, nós temos todos o direito de ser felizes e temos toda a capacidade de ajudar e amar. Então, o meu conselho, a minha proposta de hoje é amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu sei que é muito difícil, mas como eu falei, começa com uma reza, com um bom pensamento, uma boa intenção. A boa vontade vai trazer ao coração o bom sentimento que vai expandir essa caridade. E você vai conseguir ser melhor a cada dia e sem você perceber, você já vai estar já no caminho certo e amando o teu próximo como a você mesmo. Ficam em paz todos, tenham uma ótima semana, que Deus ilumine o coração de vocês, abra esses pensamentos, essa luz interna, aí você vai estar controlando o mal que está dentro de você. Então fiquem com Deus todos e um abraço bem forte. Graças a Deus.